Nós estamos começando hoje o nosso estudo sobre a revista do Apocalipse, né? Da editora Didaquê. Então, primeiramente, nós vamos falar hoje sobre alguns pontos introdutórios para que possamos entender, compreender o Apocalipse, entendeu? Eu tenho certeza que algumas ideias que estão estabelecidas na sua cabeça, de coisas que nós ouvimos falar popularmente, elas estão muito arraigadas e com o tempo você irá conseguir desfazer esses conceitos e abraçar novas percepções a respeito do Apocalipse, entendeu? Bom, eu queria já de início recomendar um livro a vocês, tá? Agora, onde eu botei o livro, né? Está aqui. Bom, eu queria recomendar a vocês o livro do Louis Berkhof, eu não sei onde eu botei não, mas o livro do Louis Berkhof sobre introdução ao Novo Testamento. Não está aqui não, foi arrebatado o livro. Então, está aqui comigo, meu Deus do céu, está escondido. Ai, ai, ai. Está aqui embaixo do meu caderno. Ó, esse livro aqui é maravilhoso. Esse aqui eu não vendo, eu não empresto. Esse livro aqui é maravilhoso. Introdução ao Novo Testamento de Louis Berkhof. Você vê que é um material reformado, mas sabe qual é a publicação? Sabe qual é a editora? Editora CPAD. O livro é tão bom que até a editora das Assembleias de Deus conseguiu publicá-lo. Então, você vê como é que o material reformado tem o seu valor, né? Então, é um livro muito interessante para quem quer compreender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre o Novo Testamento. E, inclusive, um capítulo é sobre o Apocalipse. Então, vale a pena adquirir. Outro livro também que eu recomendo, vou recomendar só dois, tá? Mais que Vencedores. Esse aqui está com uma capa nova, mas Mais que Vencedores é do William Hendrickson. Também é outro livro que vale a pena vocês adquirirem, tá bom? Eu queria que alguém, Ângela, fizesse a leitura do texto para nós aqui. Obviamente vai ser importante o microfone para que a voz dela saia. E aos pouquinhos a gente vai conversando a respeito do texto, tá bom? Queria que a Ângela lesse a revista, logo na parte introdutória. Ah, revista? Na revista. Obrigada. Então, vamos lá? Eu vou pedir para a Ângela abrir justamente no texto introdutório que fala Entendendo o Apocalipse, do doutor Carlos Ribeiro Caldas Filho. Introdução à literatura apocalíptica e ao Apocalipse de João. Você que tem lido a Bíblia, com certeza já observou que nas Escrituras encontram-se diferentes tipos de textos. Em outras palavras, os textos bíblicos são escritos de várias formas. Há, por exemplo, textos de narrativa, Gênesis, Êxodo, os livros de Samuel, Reis, Crônicas, etc. Os livros poéticos, Salmos, Provérbios, Cantares, e boa parte dos livros que chamamos de proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, etc. Você já observou que um evangelho é diferente de uma epístola e que um salmo é diferente de uma narrativa? Quem quer fazer uma boa interpretação da Bíblia precisa prestar atenção a essas diferenças. As duas formas básicas nas quais os textos bíblicos são escritos apresentam ainda diferentes gêneros literários. Só um pouquinho, por favor, Ângela. Então, inicialmente eu diria a você que interpretar um livro bíblico, ele requer algumas ferramentas. Você tem que compreender um pouco do tipo de literatura que você está lendo, né? A literatura apocalíptica,
ela costuma utilizar símbolos, né? Então, os estudiosos dizem que aproximadamente 300 símbolos no Apocalipse. O grande equívoco nosso é quando a gente quer interpretar cada um desses símbolos e a gente acaba perdendo o todo do livro ou da passagem, entendeu? Então a gente olha para o detalhe e acaba se perdendo na mensagem central. O perigo da gente fazer uma interpretação equivocada de um texto é que nós podemos incorrer no erro de colocar na boca do autor aquilo que o autor não quis dizer, né? Então tem que haver esse cuidado. Por exemplo, as narrativas do Novo Testamento, por exemplo, elas não são propícias para nós estabelecermos doutrina, né? Quais são os textos que nós podemos fazer doutrinas, devemos fazer doutrina no Novo Testamento? São as epístolas, porque nas epístolas, por exemplo, o apóstolo Paulo, que escreveu a maioria das epístolas, 13 ou quem sabe 14, porque Hebreus nós não sabemos quem é o autor, o que acontece? Ele foi tratando de cada situação, de cada problema, de cada realidade das igrejas locais, e ele foi trazendo instrução para cada tipo de ocorrência, entendeu? Então, por isso, o autor desse texto, o Carlos Ribeiro Caldas, ele fala sobre a importância de nós sabermos interpretar devidamente os textos bíblicos, tá bom? Então, continua, Ângela. Por isso, encontramos na Bíblia leis, genealogias, lamentações, profecias, poesias didáticas, hinos, etc. Cada gênero literário apresenta a mesma verdade, embora de maneiras diferentes. Mas há um gênero em especial que se destaca. É o gênero que está mais presente no último livro da Bíblia, o Apocalipse de João. Este gênero é chamado apocalíptico. O presente texto pretende apresentar uma introdução à literatura conhecida como apocalíptica, para auxiliar você no entendimento do livro que fecha a revelação escrita de Deus. Pode continuar. O que é literatura apocalíptica? Literatura apocalíptica é um gênero literário que floresceu entre os judeus no período que vai aproximadamente do ano 20 a.C. até 10 depois de Cristo. Portanto, era muito conhecido de todas as igrejas do Novo Testamento. Foi uma literatura produzida em um ambiente de perseguição e opressão de todo tipo. Seu principal objetivo era dar aos fiéis esperança em Deus. Só um minutinho. Outra coisa importante dizer é o seguinte: muitas pessoas, elas têm um pavor, vocês sabem disso, do livro de Apocalipse, né? Então, causa um medo, um pânico. Tem gente que nem quer ouvir, nem ler, nem tocar nas páginas do Apocalipse. Tamanha é a incompreensão sobre o texto. Na verdade, o texto de Apocalipse ele foi escrito para encorajar a igreja, para trazer ânimo, para trazer esperança num momento em que a igreja estava sendo profundamente perseguida, os irmãos martirizados, um sofrimento intenso. O próprio João, o apóstolo João, ele escreve de onde? Da ilha de Patmos, não é? Aproximadamente lá pelos anos 90 da era cristã. Ele também era companheiro dos demais na tribulação. Ele foi alguém que viveu na própria pele a perseguição e também o sofrimento por conta de servir a Cristo e na defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é importante que a gente entenda isso. Quando olhar para o Apocalipse, não olhar com pavor, com medo, achando que ele vai apresentar, desculpe a expressão, desgraças. Na verdade, ele vai mostrar a cada um de nós que o Senhor reina, que o Senhor está no trono, Ele está comandando e Ele está conduzindo a história para um desfecho seguro. Aquilo que Ele tenciona fazer, Ele vai fazer, tá bom? Então, isso é muito importante que se diga. Continua, Ângela. O Apocalipse de João, como um bom exemplo de literatura apocalíptica, é, antes de mais nada, um livro pastoral por excelência. Foi escrito para dar coragem e consolação aos perseguidos, muito provavelmente na década de 90 do primeiro século.
Domiciano, imperador romano, estava promovendo uma perseguição intensa contra os cristãos, em toda a extensão do império. Ele exigia que todos, em toda parte, o adorassem. Alguns chegaram a pensar que Domiciano fosse o imperador Nero, redivivo. Nero havia morrido há uns 30 anos antes. Os cristãos viviam tempos difíceis. O policiamento do Estado romano era severo naqueles dias contra os que se recusassem a adorar o imperador. Só um minutinho, nós pregamos aqui diversas mensagens sobre as cartas à igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? E o que acontece? Todas as igrejas, 7 igrejas da Ásia Menor, nós pregamos aqui algumas mensagens a respeito disso. Essa realidade que nós vimos aqui, vimos nas pregações, quero dizer, é essa realidade que o autor está comentando, né? O que ele está dizendo aqui para a gente é que os irmãos do primeiro século, eles enfrentaram uma grande perseguição, inclusive com a obrigação, a imposição do Império Romano, deles adorarem ao imperador. O culto ao imperador, ele era presente naqueles dias. Então havia uma vigilância, uma fiscalização, e quem não adorasse o imperador sofria as consequências da desobediência, entendeu? Então a gente estudou inclusive que bastava que adorasse uma vez por ano, já estava bom, mas o crente não poderia de maneira alguma fazer tal coisa, né? E por isso ele era prejudicado, o crente sofria dentro dessa realidade. Vamos relembrar então Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, as 7 igrejas da Ásia Menor. Continua, Ângela. Muitos livros foram escritos nessa perspectiva no mundo antigo. Estudiosos bíblicos reconhecem que há trechos de literatura apocalíptica em Daniel, Isaías, Zacarias e, como não poderia deixar de ser, no Apocalipse de João. A literatura apocalíptica faz amplo uso de uma linguagem figurada e simbólica, que seja facilmente entendida por seus destinatários. É o que se encontra com abundância no Apocalipse de João. No entanto, há diferenças tremendas entre o Apocalipse de João e outros apocalipses escritos naquela época. Uma delas era seus autores querendo dar a impressão de antiguidade aos seus textos. Usavam pseudônimos, nomes de personagens famosos da antiguidade, como Enoque ou Abraão. De maneira diferente, o autor de Apocalipse cristão se identificava como sendo João. Apocalipse 1, de 1 a 4, 22, 8. Que estava exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1, 9. Continua? Só um minutinho. Outra coisa que é importante dizer é o seguinte: vários livros foram escritos dentro desse contexto de uma literatura apocalíptica, né? Então, como Ângela leu, livros que eram escritos com uma linguagem simbólica. Mas nem tudo que está dentro do Apocalipse é simbólico, tá? Então tem momentos literais e tem momentos simbólicos. Então a arte da interpretação, ela requer uma habilidade e as ferramentas adequadas para que a gente possa interpretar devidamente e compreendendo a mensagem do autor, né? Alguns livros foram escritos e pessoas usaram pseudônimos, né? Pseudo, né, do grego vem a significar falso, né? Então é alguém que toma emprestado um nome de alguém famoso, de uma pessoa famosa, para poder creditar valor ao seu escrito, entendeu? Alguém se passando, por exemplo, por algum personagem importante da igreja, para que quando alguém lesse aquele texto, entendesse que tinha valor, que tinha importância, entendeu? Então é muito importante que se diga isso também. Além disso, um outro aspecto que eu queria explicar para vocês é que quando pessoas escrevem dessa maneira, querendo se passar, por exemplo, por João, algumas pessoas fizeram isso e elas acabaram utilizando o texto de João, mas deturpando aquilo que João, na verdade, escreveu, entendeu? Foi um outro aspecto que é importante a gente frisar também. Continua, Ângela. João não é um herói do passado.
Antes é um companheiro da tribulação, do presente. Outra diferença básica é que Apocalipse de João exalta a pessoa de Jesus Cristo, o que não acontece nos apocalipses judaicos. É bem verdade que houve, posteriormente, outros apocalipses escritos por cristãos, mas não passavam de cópias grosseiras do Apocalipse de João. Sim. O uso da linguagem figurada e simbólica na literatura apocalíptica e no Apocalipse de João. Uma das características mais marcantes da literatura apocalíptica, em geral, é do Apocalipse de João em particular. É o uso de linguagem figurada e simbólica. Aliás, em nosso dia a dia, utilizamos com frequência uma linguagem assim. Por isso falamos, por exemplo, que alguém morreu de rir, ou que um amigo pede a outro que quebre um galho, ou um casal tem uma viagem de lua de mel. Sabemos que essas expressões indicam a verdade, mas não devem ser interpretadas literalmente. O mesmo processo acontece no Apocalipse de João. Muitas expressões utilizadas são bem estranhas, se quisermos interpretá-las em termos literais. O melhor é entendê-las como devem ser entendidas, como símbolos que apontam para uma realidade. Algumas são interpretadas no próprio texto. Os 7 candeeiros de ouro são símbolos das 7 igrejas que recebem a mensagem do livro. O cordeiro é claramente símbolo de Jesus. O linho finíssimo com que a esposa do cordeiro se veste simboliza os atos de justiça dos santos. Outros símbolos que não são explicados no texto devem ser interpretados com prudência, à luz de um conhecimento da literatura bíblica. Só um minutinho. Outro aspecto interessante de frisar: por que o Apocalipse foi escrito numa linguagem simbólica? Né? Eu me lembro que, estudando esse assunto há um bom tempo atrás, certo autor dizia o seguinte, explicava o seguinte: se o livro fosse, preste atenção que coisa interessante, se o livro fosse escrito numa linguagem que todos pudessem compreender, que fizesse sentido para todos os leitores, o que aconteceria? Esse livro possivelmente seria destruído, capturado e destruído facilmente. Por exemplo, se o Império Romano, alguém lesse o texto e visse que eles estavam falando que Jesus Cristo era o Senhor da história, que Jesus Cristo é o Senhor e não César é o Senhor, né? Esse livro seria destruído. Então, até mesmo a linguagem figurada, apocalíptica, atuou de uma forma positiva para que esse material fosse preservado. E para aqueles que eram cristãos, não era tão difícil compreendê-lo, porque toda essa simbologia, pelo menos uma boa parte dela, é clara para quem é cristão, tá bom? Então, por esse motivo, isso aconteceu. Outro aspecto que o autor comenta, que é interessante também na linguagem figurada, é que nós hoje também usamos linguagem figurada. Quando a gente chega para uma pessoa amiga e fala assim, vamos dizer assim: Paulinho, dá para você me quebrar um galho? Eu não estou pedindo para Paulinho subir numa árvore e quebrar um galho dela, todo mundo vai entender. E ele está com alguma situação aí que ele vai precisar da ajuda, do apoio do Paulo. Não é isso que acontece? Então, é a linguagem figurada, mas todo mundo, pelo menos aquelas pessoas que estão dentro de uma cultura, dentro de uma conjuntura, uma realidade, é capaz de compreender a nossa mensagem, perfeito? Então, pode continuar um pouco mais, Ângela. Ainda com respeito à linguagem figurada do Apocalipse de João, é preciso falar sobre os números. Há amplo uso de um simbolismo numérico no livro. Essa é uma característica da literatura apocalíptica. Em alguns comentários do Apocalipse, esses números como 144.000, de 14:1, e os 1000 anos, de 21, de 1 a 6, são interpretados de modo literal. O grande problema é que as interpretações literais acabam forçando João a dizer o que ele nunca pretendeu. O quadro na página seguinte apresenta um auxílio no entendimento desses números. Há também um simbolismo de cores, em que, por exemplo, o vermelho simboliza assassinato e violência, o preto simboliza a morte, o amarelo simboliza a morte também, etc. Finalmente, há um simbolismo de lugares, no 16, versículo 16. O Armagedon
não deve ser interpretado como um local literal, mas como símbolo de uma grande guerra contra Deus, travada sem sucesso pelos seguidores do diabo em todos os tempos. Aqui, por exemplo, aqui tem uma coisa interessante a gente perceber. Existe a chamada numerologia bíblica. Os números, a gente vai ver daqui a pouquinho melhor, eles têm um significado, entendeu? Então, quando a gente compreende isso, ao ler o texto bíblico do Apocalipse, você consegue entender a intenção do autor, né? As cores também, como a Ângela mostrou, elas também têm o seu significado. As cidades também têm o seu significado. Por exemplo, Armagedon, Babilônia tem o seu significado, Jerusalém tem o seu significado. Tudo isso nós iremos estudar mais detidamente nas semanas que se seguem, né? Mas é só para que você entenda que se você não compreender a numerologia, você não vai compreender perfeitamente o texto. Quando eu falo que alguém é 10, o que eu estou querendo dizer com isso? Que alguém é o quê? É bom, excelente, né? Que ele é capaz. Quando eu digo, por exemplo, eu falo assim, tal casal é um casal 20, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é um casal que se harmoniza bem, é um casal legal, quase que perfeito, não é isso? É o que a gente tenta dizer, expressar com o casal 20, né? Então são uma linguagem que a gente utiliza no dia a dia, a gente sabe muito bem disso. Bom, agora, Ângela, eu queria que você continuasse as principais escolas de interpretação do Apocalipse de João. Tem 3 escolas principais, gente. Isso aí é importante que você entenda bem. Vamos lá. Ao longo dos séculos, diferentes tentativas de interpretação do Apocalipse de João têm sido propostas. 3 serão aqui descritas. Preterista. A palavra pretérito significa passado. A escola preterista é a que entende que tudo que está no Apocalipse de João já se cumpriu e serviu apenas para as igrejas que o receberam no século I da era cristã. É claro que há muitas informações no livro que realmente já se cumpriram, mas se todo o livro foi escrito apenas para os cristãos do primeiro século, qual é o seu valor para os que viveram e vivem depois dessa época? Então, o que você pensa a respeito dessa pergunta? Você acha que foi isso? O Apocalipse só serviu para as pessoas do primeiro século? Obviamente que não, não é? Então, o Apocalipse serve para a gente hoje. Tem uma série de eventos que ainda não aconteceram, que ainda estão por vir. Então, essa escola, claro que aqui está tudo condensado, né, bem resumidamente, mas essa escola tem as suas fragilidades, porque nós sabemos muito bem que diversas passagens do Apocalipse ainda não se cumpriram, perfeito? A segunda escola. Futurista. Essa escola tem muitos adeptos em todo o mundo. Acredita que o Apocalipse é uma projeção de acontecimentos futuros. Muitas interpretações sensacionalistas e absurdas têm sido propostas pelos que defendem essa linha. Assim, por exemplo, dizia-se que a criação do Estado de Israel em 1948, a invasão do Afeganistão pela União Soviética em 1979, etc., eram sinais da proximidade do fim. Já se vão mais de 70 anos desde que Israel foi organizado, o Afeganistão já passou por várias mudanças políticas, a União Soviética nem mais existe, porém os que propuseram essas interpretações não admitem seus erros e nem se retratam. A interpretação puramente futurista do Apocalipse de João cria o que os estudiosos reformados Gerrit Berkouwer e Hermann Ridderbos criticam, chamado de escatologia de reportagem. A escatologia de reportagem é uma abordagem muito popular em várias partes do mundo. Sua principal característica é querer encontrar nas manchetes dos noticiários o que se pensam as confirmações de profecias. Além do mais, se como querem os futuristas, o Apocalipse foi escrito para dar uma descrição das últimas coisas. Qual foi o seu valor para as comunidades que o receberam no primeiro século? É uma pergunta, né? Então, qual é o valor
para as comunidades que receberam no primeiro século, ou seja, teve um profundo e grande significado, porque eles estavam vivenciando a pressão mais renhida naquele tempo, né? O perigo maior estava acontecendo com eles. Então, o Apocalipse, quando chega à igreja, ele traz encorajamento, ele traz a condição deles enfrentarem as dificuldades com muita esperança. Foi isso que aconteceu. Outra questão sobre essa visão futurista é que vários autores durante a história da igreja fizeram fortuna com essa abordagem, né? Dizendo que, por exemplo, estava próximo o fim, alguma coisa, algum sinal foi dado, querendo adivinhar quando seria esse retorno de Cristo, quando as últimas coisas iriam acontecer, né? Teve inclusive um autor, se não me engano, o nome dele Hal Lindsey, ele escreveu um livro, A Agonia do Planeta Terra. Então, vários autores nesse período dos anos 70, 60, ganharam fortuna através de literatura, colocando pavor, colocando pânico nas pessoas que queriam conhecer, saber um pouco do que lhes aguardava. Então, esse é o grande problema. E o outro problema também é que, geralmente, eles fazem o que o autor chama aqui de escatologia de reportagem. Eles associam um evento que aconteceu no tempo e no espaço a alguma passagem bíblica escatológica, entendeu? Então, só que quando chega e aquilo não se cumpre, eles não dão o braço a torcer que erraram, entendeu? Então a gente viu muito isso acontecer, né? Então a União Soviética, né? O Estado de Israel sendo restabelecido, tudo isso era visto de uma forma escatológica. Alinhamento dos planetas. Exatamente. E isso traz o quê? Desperta nas pessoas uma adventistas, sim, também tem a mesma postura. E aí, Testemunho de Jeová, e eles já reinterpretaram diversas vezes o que eles diziam porque não se cumpriu, entendeu? Então, esse é o grande perigo dessas escolas que tentam prever, adivinhar, associar um evento histórico com alguma coisa relativa ao Apocalipse. Eles acabam se frustrando, né? E geram mais confusão do que esclarecem. Bom, e aí, Ângela, na continuidade, o que diz? Tem um quadro falando de números e seus significados. Número 4, aí tem passagem no capítulo 7, 1, significados: o mundo, símbolo dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. O número 6, 666, está em 13, 18. 7 menos 1, algo imperfeito, símbolo da limitação humana. 666 é o símbolo daquilo que jamais chegará a ser 7. 42. Para só um minutinho aqui, Ângela. Esse 666 é interessante a gente falar que é o número nosso, é o número do homem, né? O homem, ele vai ser sempre imperfeito, né? Enquanto Cristo não voltar, enquanto não recebermos o corpo incorruptível, nós continuaremos a viver as nossas fragilidades, as nossas precariedades. Então, no Apocalipse, o número 6 é o número relativo a homem. Então, 666 por isso, porque nunca vai chegar a ser 7, né? Depois, Ângela leu 42 meses. 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio. Aí é a metade de 7, simboliza imperfeição, sofrimento, perseguição, provação. E o 7, a perfeição, algo pleno, completo, acabado, etc. O 12, Israel, o povo de Deus na antiga e na nova aliança. 24, junção das tribos de Israel, antigo, e os apóstolos de Jesus. Outro símbolo que aponta para a unidade do povo de Deus nas duas alianças. E 1000, grande quantidade, indica um longo período de tempo, não necessariamente 1000 anos literais,
com 365 dias e 24 horas a cada. Aqui é importante a gente frisar o seguinte, na escola, que para nós é a mais coerente, que a gente vai ler ainda, a escola que fala sobre o paralelismo bíblico, né? A gente percebe que os 1000 anos realmente não são literais. 1000 anos é um aspecto simbólico. Ele envolve a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Esses 1000 anos, que alguns falam milênio não aparece na Bíblia, mas sim os 1000 anos, é o período da igreja. É o período no qual, vamos ver isso se der tempo ainda hoje, é o período no qual Satanás está amarrado. Pastor, mas como amarrado? Tanta maldade acontecendo. Amarrado no sentido de que seu poder está cerceado, ele não tem total liberdade para enganar as nações, como já aconteceu na antiga dispensação, no Antigo Testamento, por exemplo, entendeu? Então agora o seu poder ele está limitado. É a era da igreja, é a era do avanço, da proclamação do evangelho, da gente entrar no terreno do inimigo e salvar pessoas para Cristo. Esse é o nosso papel e a nossa tarefa. Nós só podemos fazer isso com a liberdade que temos hoje, porque o inimigo ele está amarrado, tá bom? Pode continuar, Ângela. E 144, por último, o número total de todos os salvos por Jesus, que evidentemente é muito superior a 144 mil. Vocês acham que só 144 mil serão salvos? Não, de forma alguma. Seria uma heresia, seria uma compreensão completamente equivocada do texto bíblico, né? Isso seria algo absurdo de se falar. Falam isso, falam. Exatamente. Só que eles fazem aí uma outra interpretação, né? Uma outra interpretação que não caberia aqui agora, mas é uma outra interpretação que eles fazem. Bom, paralelismo. Vamos ao paralelismo, que é a ideia. Essa ideia é a ideia que está no livro que eu indiquei aqui, no livro Mais Que Vencedores, que é um livro muito bom, do William Hendrickson, da nossa editora, tá vendo? Preciso de um microfone, né, auricular. Bom, então isso é importante que se diga. O que ele quer falar? Aham. Não, mas isso aí não tem nenhum problema, não. Isso aí. Exatamente. Só que o que acontece? É uma especulação. Eles associam, entendeu? Alguns eventos, algumas descobertas, querendo dizer que isso seria a marca da besta. Quando a gente pesquisar mais a fundo, quando chegar no transcorrer das leituras, dos estudos, a gente vai verificar que é apequenar demais aquilo que o texto bíblico está querendo dizer. Esses avanços que ocorrem na humanidade, eles têm um lado positivo e têm um lado negativo, entendeu? Sempre é assim e sempre será assim. Pode ser usado por mal? Pode ser usado para o mal, mas também pode ser usado para o bem. Por exemplo, a informática. A informática pode ser usada para o mal, mas a informática, ela também traz benefícios maravilhosos à humanidade, né? A gente não pode negar, na área científica, né, na área da saúde, enfim, tem o seu lado muito positivo na informação que chega muito rápido hoje a nós. Tudo isso são fatores extremamente positivos e que nós não podemos negar jamais. Agora vamos ao paralelismo. Essa é uma interpretação proposta por William Hendrickson.
no seu comentário de Apocalipse, intitulado Mais que Vencedores, publicado no Brasil pela Cultura Cristã. Hendrickson defende que no Apocalipse há 7 seções paralelas a uma outra, cada uma apresentando o período completo da história da Igreja, até a segunda vinda de Cristo, sendo que cada seção acrescenta algo que a anterior não disse. Quanto a isso, no estudo número 12, sobre o milênio, traz mais detalhes. A interpretação proposta por Hendrickson é que mais justa faz ao texto bíblico. Que mais justiça faz ao texto bíblico, né? Então, veja só, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que dentro da visão do paralelismo de William Hendrickson, que é a ideia que a gente encontra como a ideia mais plausível, mais interessante, são 7 cenas, 7 sessões. E em cada uma dessas sessões, ele conta o quê? A Bíblia conta o quê? Conta toda a história da igreja, ou seja, esses 1000 anos da era da igreja, entendeu? Desde que Cristo veio até o seu retorno. Então, compreende esse período. Então, tudo é contado durante 7 vezes, só que com algumas palavras diferentes, é lógico, e com uma ampliação de cada cena. Cada cena amplia um pouco mais o conteúdo que foi contado na cena anterior. Compreende? Estende um pouquinho mais o que já foi falado antes, entendeu? Então, tipo assim, primeira cena, conta uma parte. Aí, na segunda cena, conta a mesma coisa da primeira parte, só que vai um pouco mais além, entendeu? E assim sucessivamente até o final. É isso que ele está dizendo para nós aqui, tá bom? Então, isso é importante que se diga. Bom, características teológicas do Apocalipse de João. O último livro da Bíblia tem uma rica teologia. Em síntese, eis uma apresentação de algumas de dos seus principais temas teológicos. Primeiro, o testemunho. O próprio Senhor Jesus é apresentado como sendo a testemunha por excelência. Apocalipse 1:5. Os seguidores de Jesus devem dar testemunho dele. 1:2, versículo 9 também. Ainda que o preço seja o preço de sangue. De fato, nas comunidades que receberam o livro, houve prisões e muitos martírios. Vale lembrar, na língua grega, a palavra testemunha é a mesma palavra para Marte. Em um mundo que persegue, oprime e mata os seguidores de Jesus, é importante lembrar a mensagem do Apocalipse, que garante vitória aos que são fiéis em seu testemunho. Eu não quero entrar nessa polêmica aqui agora não, mas vocês viram que a escola de samba fez, né? Então, para a escola de samba, Jesus Cristo, né, pode o quê? Perder essa guerra, essa batalha. Então, é uma incompreensão total. Né? Então, aí o que acontece? Mas o que me interessa aqui é o seguinte, essa percepção, ela foge, Sueli, ao que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele já venceu a Satanás. A Bíblia nos mostra um Deus que está lá em cima, que é o Criador, e Satanás, que é o que? Criatura. Não são 2 poderes com o mesmo poder, com a mesma condição, lutando, e Deus podendo perder para Satanás. Ele já ganhou, ele já venceu. Na perspectiva divina, toda a saga humana já está concluída. Por quê? Porque Deus, ele tem diante de si passado, presente e futuro. Ele sabe de todas as coisas. Essa deve ser a segurança, a garantia do cristão. As coisas podem até parecer que elas estão, aparentar que estão fora de rumo, né? Mas na verdade não é assim. Deus mantém o controle e o domínio sobre todas as coisas. Bom, então o primeiro aqui é o Marte. Mas eu queria fazer um adendo, parar um pouquinho por aqui, para a gente poder já terminar, mas explicar para vocês algumas coisas interessantes. Primeira delas, e aí eu preciso de você indo à Bíblia, tá bom? Eu preciso de você agora, bem rapidinho. Vamos ver algumas coisas aqui. João capítulo 5, versículo 28 e 29.
João capítulo 5, versículo 28 e 29. A coisa mais importante para nós é o texto bíblico. O texto bíblico vai nos guiar na compreensão do Apocalipse. Vocês verificarão que o texto ele é muito claro. Quem puder ler bem alto, usando o microfone, por favor. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Uma coisa importante aqui, só haverá uma ressurreição, entendeu? Então, crentes e descrentes estarão aí, não é isso que o texto está dizendo para nós? Então, a gente precisa entender que outras doutrinas falam o que não está na Bíblia, e a gente entende aquilo que a Bíblia está, né? Crentes e descrentes ressuscitarão. Uma só vez, um único evento. Não tem essa ideia pré-milenista que tenta dividir as coisas, trazer assim de maneira fragmentada os eventos, como se houvesse até mesmo a possibilidade de uma salvação no período chamado de milênio. Não haverá isso. Olha que coisa estranha seria o crente vivendo juntamente com o descrente, o crente glorificado, vivendo juntamente com o descrente num mundo caído. Seria uma coisa absurda. Pode falar, presbítero? Perfeito. A Bíblia nos fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, não é isso? Está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, né? Então, uma das regras de interpretação bíblica, para quem quer entender o Apocalipse, é saber disso, que um texto com menos luz, ele é esclarecido por um texto com mais luz, né? Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Então, é assim que nós temos que compreender. Fala, irmã. Estudioso. Tem. Sobre o arrebatamento não é bem essa. O arrebatamento não é bem isso, entendeu? Nós iremos estudar ainda essa parte do arrebatamento, entendeu? Então, essa ideia de algo, até vou chegar lá daqui a pouquinho também, se der tempo eu vou ler aqui alguns textos. A ideia não é uma ideia dessa surpresa que a senhora imagina, que muitos imaginam. A Bíblia fala uma outra coisa a respeito desse assunto, entendeu? E é isso que a gente vai olhar daqui a pouquinho mais, tá? Bom, outro aspecto importante, me cobra isso porque a gente vai abordar isso ainda durante o estudo, tá? Outra coisa importante, abra por favor, Gálatas capítulo 3, versículos 7 e 8, rapidinho. 3, 7 e 8. Então veja só, o povo de Deus, a igreja, né? A igreja é a igreja num só pacto, a igreja do Antigo e do Novo Testamento, os judeus e os gentios, aqueles que receberam a Cristo, eles fazem parte agora do Israel de Deus, porque o Israel de Deus não é apenas aquele que nasceu judeu etnicamente, da raça judia, embora esse termo raça hoje seja inapropriado, mas não faz parte do povo de Israel, né? Ou seja,
pode ser do povo de Israel, pode não ser do povo de Israel, contanto que tenha recebido a Cristo como seu Senhor e seu Salvador também, tá bom? Então, é o Israel de Deus, é a igreja do Senhor, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é que o texto quer dizer para nós. Outra coisa, abra, por favor, muito rapidinho, Lucas 12, 32, e outra pessoa, Mateus 22, 14. 22, 14 Mateus, outro Lucas 12, 32. Olha que coisa interessante aqui para a gente. É duro dizer isso, mas a maioria não será salva. O texto fala que o povo eleito de Deus, ele é uma minoria, ele é o chamado pequeno rebanho, né? Pequeno rebanho. A maioria não será salva. Ainda assim será um grande contingente de crentes salvos, mas a maioria não será salva. Mateus 12, 14. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, o chamado externo. A pregação do Evangelho deve ser feita a todas as pessoas, mas poucos são os escolhidos. Por quê? São poucos que recebem essa mensagem no coração, são poucos que essa mensagem faz sentido ao coração, né? Então, esse texto mostra para nós que nós não teremos o número da maioria, será um número da minoria, não é? Então, a Bíblia nos apresenta essa realidade. Nós precisamos estar atentos a isso. Outra coisa importante também, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 10. E outra pessoa, eu peço para ler Mateus 24, 6 e 7. Então, uma coisa importante, a gente aprende também com esse texto que nós sabemos que durante toda a história da igreja, pessoas apostataram da fé, né? A gente sabe disso. Mas existirá um período no qual essa apostasia vai ser mais acentuada, né? E quem vai exercitar essa grande sedução sobre a humanidade será quem? Será o anticristo, né? Então, um momento específico no qual isso acontecerá. A outra passagem, quem achou? Bom, então o que acontece? Eu falei que Satanás estava amarrado, mas o texto está dizendo para a gente aqui que haverá um momento, né, em que isso vai acontecer de uma maneira intensa, né? E o que é mais curioso, né, para muita gente, a igreja, ela vai passar por esse momento de maior pressão, nesse momento que muitos chamam de grande tribulação. Teologicamente, na linha amilenista, o entendimento é que dentro desses 1000 anos que compreendem de maneira simbólica a época da igreja, a igreja sempre passou por tribulação. Mas vai chegar um momento em que essa tribulação, ela vai ser ainda mais intensa, compreende? Isso vai acontecer bem próximo ao final, né? Eu acredito, né, não prevendo tempos nem dias, mas como já se passaram tanto tempo, eu acredito que cada vez mais nós viveremos essa realidade, porque o dia já se aproxima, é o que a Bíblia nos conta e nos diz também. Mas vai ser muito mais intenso. Já vivemos. Ele trata até mesmo dos princípios das dores, né? São eventos que nós perceberemos como eventos que já apontam para essa realidade, mas ainda não é esse momento, não é ainda a grande tribulação. Agora, preste atenção agora na pergunta da nossa irmã Alinges. A resposta para a pergunta da irmã Alinges. Mas deixa eu passar primeiro lá para o nosso presbítero. É uma interpretação equivocada do que a Bíblia diz, né? Então, mas vamos lá. Agora, a resposta da nossa irmã Alinges. Quem pode abrir aí Mateus 24, 22? Então, veja só, uma coisa importante de se dizer aqui, né, caminhando nessa direção de responder a nossa irmã, é que os dias seriam abreviados por conta dos
dos escolhidos, que a gente também chama de quê? Salvos, de eleitos, né? A gente chama dessa maneira. Então, à medida que se aproxima, o próprio Senhor é aquele que abrevia o tempo para que nós sejamos salvos por conta de quê? Do sofrimento. Um sofrimento muito intenso, e o Senhor, para nos aliviar a carga, é o que o texto nos diz aqui em Mateus capítulo 24, versículo 22. Mateus 24, 10, 12. Então, veja só, 10 até o 12, você leu? Então, veja só, o que ele está dizendo para a gente é que essa apostasia ainda estaria por vir, né? Ainda está por vir esse grau de apostasia dos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1. Então, isso é importante que se diga também. A apostasia no final vai levar muita gente a seguir a ensinos de demônios, tá bom? Para a gente finalizar mesmo, eu só queria ver com você, deixa eu ver se eu me localizo aqui. Pois não. Exatamente, para a gente finalizar, perfeito. Apocalipse 20, rapidinho. Futuramente a gente vai ainda estudar mais esses textos, tá? É só para você ter uma ideia do que a Bíblia diz e que muita gente não consegue enxergar e fala bobagem, né? Então, Apocalipse 20, versículos de 1 até 3. Rapidinho. Então diz assim, olha, acharam? Diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, tá? Essa é a única passagem na Bíblia que fala sobre, entre aspas, o milênio. Mas não fala em milênio, fala em 1000 anos. É a única passagem. E é a passagem que utilizam para falar essas esquisitices que a gente tem ouvido por aí. E aí diz mais o texto, né? Lançou no abismo, fechou e pôs sobre ele um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quando estiver bem próximo do final de tudo, Satanás será solto, tá bom? Ele já está, aí sim, esse momento mais incisivo da tribulação, da grande tribulação. Então, o que acontece? Hoje ele está cerceado em seu poder, ele está preso, né? Ele está preso. Aí o versículo diz para a gente, versículo 4, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, são 1000 anos, é a era da igreja, entenda isso, a primeira vinda de Cristo até o seu retorno, é o milênio, na verdade, os 1000 anos que dizem, né? Então, o que acontece? Essa cena mostra os decapitados, os mártires, no céu, com Deus, já estão com Deus no céu, tá? Então, é a igreja reinando com Ele nos céus. A partir do versículo 4, nós vamos observar a imagem da igreja reinando com Cristo na terra durante esses 1000 anos. Quer ver? Olha só o que diz. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas, já li isso aqui, né? Dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, Aí vem, os restantes dos mortos... Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Agora, Cristo reinando na terra com a sua igreja. A igreja reinando na terra, né?
Primeira visão, ele no céu, né, durante esse período da igreja, com os mortos, com aqueles que foram mártires. Agora, abra, por favor, Apocalipse 5, versículo 10. Então, nessa cena aqui, vemos eles reinando no céu com o Senhor, né? A igreja reinando sobre a terra. O versículo 9 vai falar sobre aqueles que vêm de todas as tribos, língua, povos e nações. Versículo 9 fala sobre isso. E no versículo 10 fala que esses que virão de todos os lugares, eles estarão reinando com Cristo na terra. Por quê? Nesse período nós teremos pessoas sendo salvas nos mais diversos confins da terra, né? Nos lugares mais distantes, pessoas salvas, e elas estarão também reinando com Cristo. Nós já reinamos com Cristo na terra, né? A igreja reina, a igreja está nesse período como sendo aquele porta-voz da mensagem do reino para a salvação de todas as pessoas eleitas. E aí, para finalizar mesmo, agora vamos ver como será isso na eternidade. Desculpe a correria, tá, gente? Porque eu sei que já passou do horário e aí eu começo a falar muito rápido. 22:5, Apocalipse 22:5. E eles reinarão, na minha versão, pelos séculos dos séculos, ou seja, eles reinarão eternamente. Então, aqui está falando sobre o novo céu e sobre a nova terra. Entendeu? Então, o que acontece? Quando toda essa saga humana for concluída, o que vai acontecer? Nós reinaremos com o Senhor para todo sempre. Curioso dizer a vocês que, infelizmente, nós temos pessoas antigas aqui na igreja, que são crentes desde criança, né? Mas poucas pessoas ouviram falar de novo céu e nova terra, como tem ouvido aqui na Betel. É ou não é verdade? Vocês ouviam falar em novo céu e nova terra? Ninguém ouvia falar. Ninguém ouvia falar nisso. Não é verdade, irmã Liz? Estou falando a verdade? É verdade. Ninguém ouvia falar. A única coisa que diziam era: nós iremos para o céu. Não é isso? Não é o que se dizia? Só que a visão nossa era uma visão gnóstica do céu. Era uma visão que nós estaríamos no céu apenas para glorificar a Deus, aleluia, 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 como anjos com uma asinha nas costas. Que na verdade é uma ideia que ninguém em sã consciência gostaria. Sair da vida que nós temos hoje aqui, dinâmica, para viver no céu, para ficar com a asa batendo, dizendo glória, 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 é uma coisa que parece esquisita, mas todo mundo aceitava essas ideias. Mas nós temos hoje aprendido sobre o novo céu e a nova terra. O crente, quando morre, ele vai direto para a presença de Deus, num local que nós chamamos céu, não é? Na linguagem bíblica é céu, mas o céu não é o seu lugar definitivo. O lugar definitivo para nós é o novo céu e a nova terra com o corpo glorificado. Aí a nossa vida vai ser uma vida muito intensa, muito prazerosa, uma vida que dá gosto de viver, porque não estaremos mais sujeitos às nossas enfermidades, às nossas doenças. Nós teremos pleno vigor por toda a eternidade e seremos extremamente criativos. Os dons que nós temos hoje, eles serão ainda mais aprimorados, né? Eu não esqueço quando eu li num livro, muito prazer, não terá cansaço, né? Mas eu lembro, por exemplo, do grande compositor Beethoven, né? Aquele que era surdo, não é isso? Não é Beethoven? Estou falando verdade, não é isso? O que Beethoven falou? Vocês sabem? Ele disse que quando chegasse esse momento, ele voltaria a ouvir. A limitação na sua saúde já não aconteceria mais, né? Então, o que acontece? Nesse período, nós não sentiremos saudade disso aqui, nem nos lembraremos. A alegria, a felicidade vai ser tão intensa que nós não vamos desejar outra coisa a não ser glorificar a Deus pela vida maravilhosa que nós teremos por toda eternidade, sem mais sofrer, sem mais ter lágrimas, sem sentir dor. E uma coisa mais interessante que os estudiosos dizem, que nós não seremos menos inteligentes do que nós somos hoje.
a gente não pode comer essas coisas. Mas quando chegar esse tempo, que legal, tá vendo? Ó, todo mundo já está animado, tá vendo? Que coisa boa, né? Todo mundo na esperança de chegar o novo céu e a nova terra. Então a gente vai desejar esse período de prazer, de alegria e de felicidade, tá bom? Vou parar por aqui. Que Deus abençoe a todos rica e copiosamente. Semana que vem a gente prossegue.